Eu sou a Cris Motella, faço parte da equipe da Casa Museu, organizando a programação de cursos e palestras. Sou uma mulher de pele morena, cabelos castanhos cacheados, curto, olhos castanhos, uso óculos. Estou com uma blusa de tons alaranjados e verde. Estou num ambiente com estantes de livros ao meu redor. Agradeço a presença de todos, sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu vou contar um pouquinho sobre essa palestra. Ela fecha a programação que foi preparada para a exposição Faca, Colher e Garfo. E eu queria fazer um agradecimento muito especial para a Ianca. E por que ela é a pessoa que fecha, né? Por que é especial, né? Enfim, a Ianca tem uma parceria com a Casa Museu de um longo tempo, Ela é a pessoa que, pela primeira vez, vai fazer uma pesquisa nas receitas, nos cadernos de receitas, cadernos de jantares de Emma Klabin. E lá nesse começo, ela já faz uma publicação que ela entrega para os participantes do curso que ela estava promovendo. Depois, no segundo momento, a fundação também relança esse caderno, né, num outro formato, tal. E agora ela vai preparar uma nova edição com um novo olhar, com esse olhar, né, que ela transita aí pela cultura alimentar, com essa visão holística, intuitiva, maravilhosa, e traz essa alegria sempre para nós, com esses temas tão pertinentes, e principalmente esse, né, de hoje, que é o que é real e o que é virtual, né? Eu acho que nós vamos ter um encontro muito rico hoje aqui. Obrigada, brigadíssimo, Ianca, muito obrigada mesmo. E ao final, ela vai poder, da palestra, ela vai poder falar um pouco mais sobre essa publicação que ela organizou, tá bom? Então, gente, um bom dia para nós, para todos, será um encontro muito gostoso. Vou passar para a Lívia, né? Estou esquecendo da Lívia aqui. Passar a palavra para a Lívia, que vai conduzir, junto com a Ianca, esse encontro, tá bom? Obrigada, Cris. Bom dia a todos e todas que nos acompanham esta manhã. Meu nome é Lívia Orsatti, eu sou uma mulher morena, de pele clara, tenho 29 anos, eu uso óculos, meus olhos são marrons, eu estou num escritório com estantes de livros atrás de mim. Eu sou assistente de cursos aqui da Casa Museu Emma Klabin, no núcleo coordenado pela Ana Cristina Moltella, que abriu a nossa sessão hoje. Bom, nessa manhã a gente recebe uma convidada mais que especial para casa, Ianca Babenco, com a palestra intitulada A Mesa Recriada, Encenações Gastronômicas nas Mídias Sociais. E apresentar Ianca Babenco, que é formada em Direito na PUC, São Paulo, atua desde 1996 na área de marketing, comunicação em projetos culturais, com especializações nas áreas de patrimônio cultural pela Universidade Federal de Pernambuco, Gastronomia e Turismo pela Universidade de Ciências Gastronômicas, na Itália. Desenvolve atualmente projetos na área de estudos da alimentação, ministrando palestras e cursos que associam cultura, antropologia e história sob uma perspectiva multidisciplinar da gastronomia. Além disso, queria apresentá-la de outra maneira. Ianca é especialista em estudos da alimentação, pesquisadora de receitas históricas e tantas outras curiosidades. Então, Ianca, para a gente, você sabe, é um privilégio, uma alegria para a Casa Museu te receber nessa palestra, também nesse formato, com toda a sua experiência no tema. Então, eu tenho certeza que a gente está encerrando essa programação combinada à exposição Faca, Colher e Garfo da melhor maneira. E só lembrar a vocês que a exposição ela encerra no dia 14 de agosto, então quem ainda não teve a possibilidade de visitar, venha. E a gente vai deixar um convite especial no final, hoje ao final, porque semana que vem a gente vai receber um evento na própria casa, que também vai ser bem interessante. Então, antes da gente entrar nesses pormenores, Ianca, a palavra é sua. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a vocês. Vocês estão me escutando bem? Perfeitamente. Ótimo. Então, vou começar me apresentando. Eu sou Ianca Babenco, pesquisadora na área de gastronomia. Eu sou uma pessoa de 55 anos, branca, de olhos e cabelos castanhos claros. No meu ambiente, eu tenho uma bancada branca com fotos do meu pai,
e umas fotos de um pôr do sol e alguns livros empilhados, o resto é parede branca. Eu queria sempre agradecer a Cris, que me traz para os programas mais incríveis na Casa Museu, a Lívia, que eu conheci agora, todos os nossos clubiners, que é o pessoal que a gente faz tudo junto aí na Casa Museu, projetos incríveis, coisas que já fizemos, coisas que iremos fazer. A gente já estabeleceu uma cumplicidade e uma parceria para sempre. Então, para variar, eu vou falar de coisas divertidas, porque estou tendo a honra de encerrar esse ciclo de palestras, onde vieram pessoas interessantíssimas, carregadas de conteúdo, com aspectos mais variados sobre a relação do homem com o alimento, civilização, ética, como comem os artistas, música, as louças, as significâncias, os sacrifícios relacionados à comida. Enfim, foram 2 meses, quase 3 meses, de encontros cheios de conteúdo. Então, quem acompanhou vai ver que tudo isso vai ser representado e vai encontrar um reflexo no que a gente vai falar hoje. A minha formação é uma formação muito eclética, eu não sou do meio acadêmico, eu sou uma diletante curiosa, faço parte de alguns grupos, desenvolvo alguns projetos de curso e palestras, e mais que tudo eu tenho um interesse enorme no porquê e como a gente se alimenta nos últimos, talvez, 35 mil anos. Mas, enfim, é o que eu gosto de falar. Eu sou uma boa contadora de história e vamos começar, né? Sempre todas essas palestras tinham e têm alguma relação com a exposição Faca, Colher e Garfo, com o ato e os utensílios de comida, com a mesa, com os comportamentos à mesa. Então, eu escolhi um utensílio muito atual, muito útil, e hoje em dia quase extensão da nossa anatomia, que é o smartphone, o aparelho celular, e o que ele é capaz de mostrar, fazer e encenar. Então, essa é o pano de fundo, o meu instrumento de conversa é o smartphone, é o aparelho celular, e eu vou te contar para todos vocês um pouco o percurso que a gente vai fazer, né? Então, no próximo slide, Lívia, a gente faz esse percurso. Eu vou ler, porque senão me confundo, né? Então, eu e as minhas frases também muito complexas, que são muito mais para eu me direcionar do que para outras pessoas entenderem. Enfim, então, eu quero falar sobre a multidisciplinaridade do mundo das mídias digitais e como essa multidisciplinaridade também encontra reflexo nos estudos da alimentação. Eu vou falar desse conceito que a gente, ou que estamos chamando de a mesa recriada, a mesa encenada, o staged dinner, o mise-en-scène, o messe-en-scena, que são situações em que o faz de conta toma uma dimensão muito particular. E quem faz de conta, né? Então, eu vou dizer quem são, onde vivem, do que se alimentam, né? Essa é uma frase de brincadeira, mas é muito particular das pessoas que habitam esse universo, né? Aí, seguimos que todo esse universo ele tem uma finalidade e ele representa um comportamento, que eu não posso negar toda a minha formação, o meu olhar sempre vai ir para o lado da comunicação, o lado do que a gente chama marketing, publicidade, enfim, como eu
monetarizo um produto, né? Seja ele um produto intelectual, seja ele um produto artístico, seja ele um produto, uma caneta. Enfim, e isso gera umas tendências, né? Esses comportamentos dessa mesa recriada, desse staged dinner. E um dos comportamentos que me interessa falar é a representação via comida histórica, entende? Eu ainda ponho aqui um pouco em itálico, porque é comida historical, e vocês vão entender por que isso, o que eu chamo de comida selvagem, e um outro fenômeno muito profundo da natureza humana, que é o SMR e um tal de mukbang, que vocês vão ver do que se trata. Então, próximo slide, eu vou... Aqui a gente está alinhando, né, ou sublinhando os conceitos que nortearam essa apresentação. Quais são a linha de raciocínio que eu desenvolvi para concluir o que a gente está falando hoje aqui, nesse sábado de manhã. Então, a gente fala que, obviamente, a relação do homem com o alimento é um processo cultural. Tudo isso foi exemplificado, mostrado, discutido em todas as conversas e palestras que aconteceram nesse conjunto de acompanhamento da exposição. A gente também está vivendo um momento onde a globalização intensifica, né, as atividades culturais, os meios de cultura, né? É uma coisa que aumenta, que abre mais espaço, que compartilha com maior número de pessoas. Então, a gente vê que, hoje em dia, né, o ambiente digital, esse que a gente usa diariamente, com o smartphone, com o computer, com o iPad, com que ferramenta for, criou um ecossistema que já está completamente integrado na nossa vida. Ninguém vive sem o iPhone, ninguém vive sem o smartphone. O relógio está no smartphone, ninguém quase tem mais relógio de pulso. Então, obviamente, esse instrumento está ligado conosco. Então, ficou claro, né, que a mesa é um território de relações sexuais, é bom, né? Também tem relações sexuais, fica muito divertido, tem relações sociais, tem as relações do gosto, da filosofia da comensalidade, da estética, da ética, do poder e tantos outros aspectos que a plataforma social, as interações nas mídias sociais viraram um novo palco virtual. É onde as coisas acontecem. E eu e todas as pessoas que pensam um pouco de semiótica, um pouco de história, comportamentos atuais, a gente chegou, né, se chega à conclusão de que representar a comida nas plataformas sociais é um fenômeno em expansão e em explosão. Todo mundo compartilha fotos, recomendações, indicações, receitas, pratos, tudo sobre comida nas plataformas e nas mídias sociais, né? Então, o próximo slide é para falar sobre o que é realmente essa mesa recriada, essa mesa encenada, esse stage dinner, né? Então, a gente chegou a um pouco a conclusão que o ambiente digital, as mídias sociais, são esse palco de expressão e é um lugar de comunicação entre as pessoas, quaisquer pessoas, né? A mesa recriada nessa minha apresentação, nesse meu percurso, é uma reflexão quase 100% intuitiva, mas, obviamente, carregada de fontes acadêmicas, toda a multidisciplinaridade de estudos da alimentação,
tem a história, a arqueologia, a semiótica, a ética, o marketing, a psicologia e, inclusive, o que eu chamo de os estudos profundos da mente. Isso é uma coisa da neurociência, isso tem muito a ver com a semiótica e os símbolos, e a gente vai percorrer por aí esse conceito de mesa encenada, mesa recriada. A gente parte do princípio que todas as informações sobre comida hoje em dia, né, que aconteceram em qualquer tempo e lugar no mundo, estão numa nuvem, num lugar abstrato, né, que a gente chama de nuvem, mas sei lá onde isso é, e a gente só sabe que ter acesso a essa informação e recriar essa informação é uma tendência psicológica, comportamental dos dias atuais. Então, recriar essa realidade através de vídeos ou fotos e compartilhar essa experiência autêntica, que é um conceito muito particular, ou não, nas plataformas sociais, é o objeto que a gente vai estar falando. Então, no próximo slide, a gente vai chegar à conclusão de que o que eu proponho aqui é uma reflexão lúdica sobre como a comida cria uma experiência estética, física e não física, que é importante, e como isso acontece num segmento, porque o mundo das mídias sociais é gigante. Se a gente for falar de todas as caixinhas, todos os temas que são tratados nas mídias sociais relacionados com comida, vai ser uma conversa sem fim. E eu queria sempre deixar claro que toda vez que eu me refiro à palavra comida, que já também passou por várias significâncias, né? Eu estou querendo dizer da relação do homem com o alimento, na sua mais ampla concepção, que é assim, desde porquê, como, onde, enfim, o amplo. A comida é a relação do homem com o alimento. Porque, como diz o nosso Papa, guru, de quem estuda ou pensa comida, o nosso querido Brilhant Savarin, a gente não só come por necessidade fisiológica, a gente come buscando o sentido da vida. E é essa experiência, né? Buscando esse sentido, que a gente vai falar nessa próxima horinha. Então, no próximo slide, eu quero falar, então, quem são as pessoas que ativam essa mesa encenada, essa mesa recriada, né? Quem são, onde estão? A moral da história é que somos todos nós, né? Nós somos usuários das plataformas, das mídias sociais. Nós somos as pessoas que aderimos ou não a alguma informação vinda pelas mídias sociais. E a gente participa com isso em maior ou menor intensidade. Hoje em dia, a gente percebe que existe uma geração, são as gerações que são chamadas hoje em dia Z, Y, millennials, boomers, ou o que sejam, que já nasceram com o aparelho acoplado a si. Não há nenhuma... Estou exagerando, obviamente. Não há nenhuma questionamento quanto ao aparelho, né? Quanto à ferramenta digital. Aquilo já está incorporado ao raciocínio, às necessidades, à dinâmica diária de todo mundo, né? Então, quando a gente fala de plataformas sociais, a gente fala de quem usa mais ou menos,
E eu listo aqui, né, o TikTok, o Instagram, o Pinterest, o Twitter, o YouTube, o Snapchat, o Facebook, o Telegram, o WhatsApp, todas essas ferramentas de comunicação instantâneas, rápidas, individuais, que são já parte integrante do nosso dia a dia. Então, a gente encontra uma variedade de personas e personagens gerando um tipo de conteúdo digital sobre comida, né? São os chefes, os que a gente chama de influencers, historiadores, curiosos performáticos, fundações e centros de estudos. Então, eu chamo de personas e personagens porque a gente vai encontrar nesse universo personas, e eu digo personas como pessoas que realmente incorporam atitudes éticas, estéticas e comportamentais de algum outro lugar, de algum outro tempo. Pessoas que escolheram viver numa outra realidade, que não é outra realidade, porque estamos todos aqui, mas numa outra representação de realidade. E os personagens são pessoas que personificam, num determinado momento, uma pessoa que não são elas, né? Então, os personagens da literatura, os personagens do cinema, os personagens de teatro, os personagens de circo, enfim, são momentos onde as pessoas se transformam em outras e depois voltam a ser quem eram. Então, a diferença entre personas e personagens, nessa compreensão de quem são, de quem somos, eu queria deixar nesse sentido, né? Então, no próximo slide, eu continuo falando da onde vivem, né? E eu brinco do que se alimentam. Então, a gente pesquisando, percebe, não precisa nem pesquisar muito, é só abrir a sua própria timeline, só abrir os seus feeds de conversa, vocês vão ver que a enorme quantidade de postagens sobre comida é surpreendente. E o mais surpreendente, é super democrático e é muito mutante. Ela muda constantemente. Muda de foco, muda de segmento, alcança todo mundo, todas as classes sociais, todas as nacionalidades, todos os modos de comportamento. A presença da comida nas redes sociais é universal hoje em dia. Então, são compartilhamentos desde pessoas singelas, como eu e vocês, que vão compartilhar com amigos e familiares, até aqueles que realmente se dedicam a produzir conteúdo, a vender produtos ou influenciar comportamentos através das redes sociais. Então, este fenômeno, né, nos traz um pouco uma compreensão de um fenômeno muito engraçado, que é esse território livre da rede, né? Onde da rede social, da rede internet, do World Wide Web Wire, sei lá como é que chama. Enfim, desse lugar onde é um lugar individual, eu, né, posto, eu fotografo, eu crio, só que eu tenho uma intenção coletiva, porque eu compartilho essa informação. E esse meu compartilhamento, essa minha atitude individual, virou coletiva quando eu reverbero neste universo. E eu reverbero como eu reconheço essa minha reverberação, né? Com a quantidade de pessoas que se interessam por mim, que são os meus seguidores, aqueles que se interessam pelo que eu falo, que são os meus likes e os meus joinhas. Isso é um comportamento muito século XXI,
Eles são uma tendência mundial e, mais que tudo, eles estão na nossa vida. E todos nós não temos como fugir deles, quer dizer. Então, eu seguindo aqui, eu chego a uma conclusão, que é o próximo slide, que todo esse comportamento gera um fenômeno que cria uma ferramenta de mercado. Então, eu estou falando de pessoas no mundo inteiro que usam da plataforma e das mídias sociais através do seu smartphone, e todo esse uso, essa dinâmica, esse compartilhamento tem uma finalidade mercadológica. Ela é um sinal de tendência e de comportamento de marketing. Então, eu reconheci nas mídias sociais um fenômeno que cria comportamentos e tendências e que são ferramentas de mercado para produtos e serviços. Entendendo que, no caso das mídias sociais e das plataformas, o produto e o serviço tem como suporte, tem como veículo, né? Quando a gente antigamente chamava, vou anunciar num veículo, né? Vou fazer uma propaganda numa televisão, um anúncio de revista, um bloquinho de jornal. Hoje em dia, o meu suporte de comunicação, né? O meu meio de comunicação, a minha mídia, são as plataformas e as redes sociais. E o meu produto são os vídeos, as fotos, os reels, as lives e a publicidade e o merchandising propriamente dito, que no mundo virtual chamam public e sponsor. E isso é um fenômeno. Hoje em dia, por exemplo, as agências de publicidade são 80% direcionadas à publicidade no mundo digital. Então, o que eu quero, né, como anunciante, como produto, como marca, é estar junto de quem tem mais presença ou tem mais adesão nas redes sociais. E a adesão, presença é cada vez que você acessa um conteúdo, e a adesão é o tempo que você perde, entre aspas, o tempo que você gasta olhando ou recebendo aquela informação de conteúdo que foi gerado numa mídia social. Então, dentro deste universo, está aqui estudos de tendências, obviamente são todos estudos de tendências internacionais, mais que tudo, né, que são a base dos nossos comportamentos. A gente é só recriante de comportamentos de massa, aqui ninguém inventou a roda, né? Quer dizer, alguém inventou a roda, mas muito tempo atrás. Hoje em dia, a gente só vai seguindo o fluxo. É muito difícil se destacar, é semi-impossível no mundo de hoje, se destacar da presença do mundo virtual. E, entendendo isso como um comportamento de mercado e um comportamento humano, obviamente, né, porque o mercado só reflete quem somos, a gente passa para o próximo slide, que vai falar um pouco do que as tendências, por exemplo, recomendam como estratégias de marketing para o ano de 2022, que é o ano que estamos. O ano passado foi lançado um guia de tendências, né, na área de marketing, e se recomenda hoje em dia, que é ainda um nicho que ainda não está tão ativo na nossa sociedade, porque as tendências elas não acontecem automaticamente, né? Elas se desenvolvem no decorrer de um tempo. Uma mudança aqui se propõe, por exemplo, uma mudança do foco
dos anúncios e da participação e do incentivo e do publi, do sponsor, dos grandes influenciadores, das grandes marcas, para pequenos nichos, influenciadores menores, com mais identidade, com um pouco mais de ligação particular com o usuário que recebe aquela informação. E o grande... Então, o que a gente chega a entender é que um exemplo desse planejamento que eu estou falando é esse incentivo ao anúncio em pequenos influencers. É um nicho exclusivo, diferenciado e segmentado que pode gerar maior identidade com a marca ou um produto de quem quer anunciar. Esse quem quer anunciar pode ser a própria pessoa, porque também existe o fenômeno das pessoas se entenderem como fornecedoras de informação e de comportamento. Todo mundo acha, e acha com as suas razões, que tem alguma coisa para falar. E as plataformas sociais permitem essa comunicação. E cabe à outra ponta, né, ao receptor da informação, considerar aquilo importante ou não importante na sua vida. O que a gente percebe é que existe muito a tendência de acreditar em tudo que qualquer um fala. Então, isso também tem muito a ver com a recriação de uma realidade, que é a história da fake news, que também é um outro assunto que daria muito pano para manga. Então, entendendo que todo mundo participa das plataformas sociais, que existem pessoas que são essas personas ou personagens que atuam muito mais do que qualquer pessoa comum, a gente se desenrola num universo que é o do master mega encontro de todas essas tendências de mercado, de comportamento, e que vira como se diz, a expressão maior, o pano onde tudo isso acontece, o tal do palco virtual, que é o Pinterest, a plataforma, a ferramenta do Pinterest, que é o próximo slide. A gente entende que o Pinterest é a maior rede social de referência na internet. Mais do que o Instagram, mais do que o Facebook, porque o Pinterest tem uma característica muito particular. Você interage, né? Você, usuário, interage publicando suas fotos, seus produtos, as suas coisas, quaisquer que sejam, e você também seleciona coisas do seu interesse. O nome já diz, né? Pin, de pensar, de selecionar, interest, os seus interesses. Então, ao mesmo tempo que você produz conteúdo, você produz um banco de dados, este banco de dados cria um perfil de mercado e de consumidor, e, obviamente, serve para que as empresas e os produtos e as pessoas que queiram se comunicar usem dessa ferramenta para isso. Então, também serve como o Pinterest e tudo o que acontece lá dentro, também serve como um grande banco de dados para a pesquisa de tendências e comportamentos. E aí é tão clara a presença da comida, hoje em dia, em todas as relações que envolvem as mídias sociais, e assim, ainda mais nós paulistanos, né, que tem essa brincadeira que diz que o paulista é a única pessoa que come falando de comida. É tão real isso, que isso sai numa tendência mundial.
Então, se a Lívia puder mostrar o que saiu de tendência para o Pinterest como recomendação para o ano de 2022, é a presença dessa ancestralidade no prato. Ou seja, de você buscar reproduzir comidas chamadas ancestrais, ou seja, comidas, como eles mesmos dizem, com gostinho de história. Como essa pesquisa é estrangeira, o que ela reflete são coisas que a gente não reconhece aqui, inclusive estão defasadas, porque a comida tradicional russa já não é tão recomendada no momento, porque, convenhamos, né? Guerra, uma das razões e uma das questões mais sérias com a guerra é a questão da comida, como instrumento de guerra, inclusive, né? Hoje a gente teve uma promessa, ontem existiu, por exemplo, uma promessa de não bombardear um porto de Odessa, que é o porto que mais escoa toda a produção de grãos na Ucrânia, para poder seguir alimentando as pessoas. E hoje já li a notícia de que a Rússia não cumpriu esse combinado e bombardeou hoje de manhã o porto de Odessa. Então, sim, comida é ferramenta de guerra. Enfim, então a comida russa, por mais que a gente goste de borscht, por mais que a gente goste de strogonoff, não é o momento de falar sobre isso. Enfim, e de novo, como se chega à conclusão dessas tendências com as informações que foram angariadas pela própria plataforma, pelo próprio aplicativo, que a gente usa quase que, como se diz, ingenuamente, né? Quando eu compartilho o que eu cozinho ou onde eu estou, na maioria das vezes, fazendo propaganda do que eu como e da onde eu estou. E eu estou gerando conteúdo e informações de mercado. Então, quem quiser me atingir como consumidora, vai me mostrar o que eu como, vai programar um robô para me mostrar somente o que eu pesquisei nas redes sociais, ou na internet, ou nos buscadores de informação. Então, como a gente vê aqui, a quantidade de referência, a quantidade de informação e a individualidade coletiva é o suprassumo desse conceito, desse movimento, né? Eu faço sozinha, mas eu tenho a intenção coletiva. E segue-se a isso a ideia de que mais informações com comida vão estar em voga, que aí vão ser todas essas outras tendências, mas o que realmente nos interessa neste momento é esse lugar da mesa encenada. Então, quando eu falo da cozinha ancestral e quando eu falo agora de uma cozinha historical, que é o próximo slide, se tudo der certo, a gente reconhece, né, que várias pessoas falaram sobre comida e que, concluindo um pouco, né, o maior ou grande chefe Ferran Adrià, que trouxe ao mundo uma nova maneira de fazer cozinha, né, que foi o tal da cozinha, da gastronomia molecular, apesar que ela tem esse nome, mas toda cozinha é molecular, né? Porque, no final das contas, são transformações físico-químicas das moléculas dos alimentos, mas aqui a gente fica com a cozinha molecular, essa cozinha
inovadora trazida por esse chefe espanhol. E um outro entendimento que também é muito claro nas redes sociais, nos compartilhamentos de comportamento das pessoas com a comida, que é o que importa mais é o ritual, com quem e como você come. Então, a partir desses dois conceitos de fechamento, né, dessas duas frases de fechamento, eu já trago para vocês uma análise ou um exemplo do que a gente vai chamar dessa cozinha, dessa mesa recriada. Então, vou começar um pouco falando dessa cozinha historical, né? Que, segundo a minha querida amiga Isabela Calia, que é uma estudiosa da alimentação, principalmente na literatura, nos estudiosos italianos e tal, existe um fenômeno que, apesar de ser atual, né, a gente está falando dele agora, já foi um comportamento objeto de estudo no início dos anos 2000, pelo nosso querido Massimo Montanari, no seu livro Comida e Cultura, Comida como Cultura, que é o conceito do messe in scena. O messe in scena é uma representação, né, segundo a tradução que a Isabela fez para mim, né, que é uma representação teatral que se faz através de uma performance lúdica que evoca uma prática ou uma encenação histórica. Obviamente, uma prática ou uma encenação histórica ligada ao ato de cozinha, né? Essa performance só existe nessa recriação histórica quando ela é considerada autêntica, ou, de novo, né, a palavra autêntica é complicada, mas aqui a gente usa o autêntico como o caricato, o representativo, né, o recriado, o mise en scène, né, o faz de conta. Então, por exemplo, a gente encontra nas plataformas sociais, e mais que tudo no YouTube, que é onde você pode ter o seu canal, né, o seu canal individual. Aqui é um canal de uma instituição chamada English Heritage, que vai tratar de vários aspectos do patrimônio histórico inglês, né, anglo-saxão ou da Grã-Bretanha. E o que vai mostrar são, não só, no caso desse English Heritage, não só a comida, mas também o jeito de outras coisas, a caça, a construção, os jogos, enfim, mas a comida especificamente. Então, gostaria de ver um pedacinho deste vídeo com vocês. She, I'm told, has it very weak, and she has it made from expensive Indian tea leaves. Here in the kitchen, we like ours stronger and with a lot more sugar, and naturally we have the cheaper China tea leaves. This is how I like the girls to make a pot of tea for the kitchen. Firstly, warm the pot. Then add just under a tablespoon of leaves to the pot for each person. Pour over the boiling water. Then pour the tea into your cup. Now, I like my milk to go in second, but Mary Ann, the kitchen maid, always puts her milk in first. And don't forget to keep the tea leaves so the housemaids can use it to clean the carpets. So there you have it, the perfect cup of tea, according to us at Woodley End House. Others may argue that their way of making tea is the perfect way to...
The most important thing is to make it how you enjoy it. And of course, when you have a cup of tea, don't forget the biscuits. Então, viram que aqui a gente tem a caricatura, quer dizer, vemos hoje como uma caricatura porque está deslocada do tempo e do espaço, mas na realidade é uma recriação muito fiel, muito completa, é todo o comportamento, o vestuário, o entorno, o tipo de louça, o tipo de comida que faz. E o ótimo desse videozinho, pelo menos, é a receita básica de como fazer chá, que é uma colher para cada pessoa e uma colher para o pote. Então, isso é muito divertido. E mais que ainda a gente encontra é que, além do produto vídeo, que se encontra no YouTube, que se inscreve para receber cada finalizações, né, notificações de que tem assunto novo, você também tem um subproduto, que é um livro de receitas. Então, existe a recriação, né, o faz de conta, o messa in scena, e o produto decorrente dessa situação, que é a finalidade quase que final. Finalidade final é péssima, né? Mas a finalidade que todas essas demonstrações e todos esses compartilhamentos levam a gente a ter, que é a tal da monetização das publicações. Então, a gente sabe que quanto mais se publica, se compartilha, se reverbera, né? Se tem feedback, usuários, adesões, mais a plataforma se interessa por nós e mais benefícios na ordem financeira, de alguma maneira, a gente vai ter. Então, quantas vezes alguém já escutou um colega, um amigo ou um parente falar: nossa, se eu alcançar tantos seguidores, o Instagram me dá um dinheiro. Eu nunca vi isso acontecer, mas parece que acontece, né? E as pessoas que vivem disso vivem disso. Vivem e, né, crescem, se alimentam e se desenvolvem através de dinheiro ou de alguma remuneração alcançada nas plataformas sociais. Além dessa recriação que a gente está vendo, que é caricata, que é exagerada, tem essa outra, que eu acho até mais educacional, que são o tal das receitas históricas, aí mundiais, né? Nesse caso desse Max Miller, ele é supostamente um chefe de cozinha que se dedica a contar histórias sobre comida. Então, ele não só faz a receita, como ele conta toda a origem da receita, que tipo de ingredientes ou modos de preparo eram usados à época, e hoje em dia ele recria com os ingredientes atuais e os métodos de cocção atuais, receitas, como vocês podem estar vendo, das mais variadas fontes históricas e assim, alguma coisa tipo dos últimos 2.500 anos, tudo, né? Então, qualquer curiosidade e qualquer réplica de receita de algum lugar de tempo e espaço longínquo, a gente encontra, de novo, né? Nessa nuvem, nessa internet e, por exemplo, neste canal do YouTube. A parte disso, existe também, além do caricato, deste mais educacional e sortido,
eu consegui encontrar uma gente aqui no Brasil, que são a Cozinha de Trono. Ah, não, verdade, desculpa. Não, voltamos, perdão. Porque a gente também, além da cozinha histórica, né, que onde traz toda essa referência de comidas ancestrais, existe também um mundo que é o mundo do mito do bom selvagem, né, que eu chamo, que é um lugar onde se faz comida rústica, onde se faz comida no campo, onde o mundo da natureza é harmônico e funciona, onde todos vivem bem. Vocês acabaram de ver um cachorro e um gato feliz e contente, e onde tudo é tão lindo e incrível. Ninguém fala, tudo é silêncio, a paisagem é belíssima. Nunca vi tantos animais filhotinhos como nessa série de vídeos. Quem gosta de filhotes pode se divertir. E as receitas que essa senhora e o seu marido preparam são de uma rusticidade que só mesmo no Azerbaijão. Para mostrar como esse conceito é tão universal que estamos vendo vídeos feitos no Azerbaijão. Enfim, esse é mais que tudo, além dessa família feliz, nesse lugar idílico, com o silêncio, com os barulhos da natureza, com os bichinhos saltitantes e fazendo comida rústica, existe ainda um outro lugar, né? Um lugar na internet, um outro anúncio, apareceu o anúncio ali como a gente... Um outro lugar que é o lugar da natureza selvagem, né? É um lugar onde, por exemplo, esse senhor, que chama Almazan, eu não sei de onde se ele é da Estônia, da Lituânia, de alguma floresta negra, num lugar muito selvagem, onde ele também, num silêncio incrível, com um visual maravilhoso, com uma câmera, ou seja, existe uma filmagem espetacular, uma luz. Olhem só como é de altíssima qualidade a produção desses vídeos. E onde ele está? Ele está na floresta. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer comida clássica. Ele vai fazer um bife Wellington. Ele vai fazer um espaguete à carbonara. Ele não vai assar uma carne de caça simplesmente. Ele vai fazer comida internacional, o que a gente chama de cozinha internacional, pratos clássicos da culinária francesa, no meio da mata. Então, isso é encenar, recriar, fazer de conta, né, que no meio da mata eu faço um espaguete carbonara. Inclusive, não é a receita que a gente está mostrando, mas, inclusive, o cara faz a massa. Então, o mundo da natureza selvagem é um mundo belíssimo, é um mundo receptivo. Todo mundo gostaria de estar aí, nesse lugar lindo, comendo essa peça de carneiro maravilhosa. Tudo isso que a gente está mostrando são vídeos feitos fora do Brasil, feitos eu não sei se realmente não sei, é num lugar bem maluco, o outro que é no Azerbaijão, temos a turma da China, do Vietnã, ou seja, lugares no mundo fora do circuito Europa-América, que também produzem vídeos de faz de conta de comida. Aqui no Brasil, a gente tem a turma do Cozinha dos Tronos,
que além dos vídeos, eles fazem vídeos com receitas históricas, receitas de séries de TV, Game of Thrones, O Senhor dos Anéis, de séries da Marvel, história em quadrinhos, ou seja, eles replicam essas receitas. Essa replicagem se transforma em vídeo, num jogo de RPG, que eles mesmos produzem e vendem, e em livros, enfim, subprodutos históricos, ou seja, de caricaturas históricas que trazem para a gente a possibilidade de recriar um prato nesse conceito de faz de conta. Então, aqui a gente tem podcast, inclusive, eles têm um podcast contando histórias do que se come, dando receita. E depois eu gostaria que todos que estão aí entrassem nesse site, fizessem a sua pesquisa, se divertissem e, quem sabe, até compartilhem comigo e com o pessoal da Casa Museu o que saiu daí, o que vocês acham, né? Porque aqui a ideia é eu estou falando determinados conceitos que me interessaram, mas eu acredito que isso encontre reverberação em todos vocês, né? Essa é a ideia, de compartilhar, continuamos compartilhando sob qualquer suporte, né? Então, tudo isso que é muito, como se diz, se a gente for olhar de perto todos esses canais de YouTube, todas essas páginas de Instagram, de Twitter, de tudo mais, a gente vai perceber que a quantidade de interação, a quantidade de interessados é estarrecedora. É um universo que quem não faz parte nem sabe que existe, fica boquiaberta. Eu fiquei boquiaberta. Eu fui fazer essa pesquisa e me deparei com este universo gigante de representações de alimentos históricos por todo o mundo. Então, é muito surpreendente. Não só as pessoas que seguem, mas também as pessoas que participam. E isso é tão gigante que, inclusive, uma gigante de games cria este jogo Sims, que é um jogo de realidade virtual, que se chama Lost Recipe. Ou seja, é um jogo que você compra o jogo, você passa fases, então entra num ranking de jogadores e se nivela e compartilha, e é uma loucura, porque cada fase que você cumpre nesse jogo, né, você começa a jogar, você tem que produzir determinadas receitas históricas de vários lugares do mundo. Então, tem receitas egípcias, mexicanas, da China medieval, então, da Grécia Antiga, isso é o trailer do jogo, né? Você tem que cumprir essas tarefas jogando. Eu nunca joguei na internet, eu nunca joguei Minecraft, eu nunca joguei Sims, eu não saberia nem que botões apertar para as coisas acontecerem na tela. Mas o fato existe uma geração que faz disso o seu entretenimento diário. E que sabe, obviamente, é muito mais do que um PlayStation, um videogame, né? A vantagem, o que eu penso de interessante sobre esses jogos é que, no mínimo, eles são educativos, né? Mas ao meu ver,
transformar a cozinha, a mesa encenada, as receitas antigas, em um jogo, é o suprassumo do consumo e da monetarização da cozinha histórica. Quando eu pesquisei todo esse universo dessa mesa recriada, eu também me deparei com uma outra reflexão sobre uma outra loucura, que eu falo loucura comportamental porque é fora do que a gente, pelo menos, do que eu e as pessoas com as quais eu me relaciono conhecem, que são essa, não sei nem dizer se é uma tendência, se é um conceito, se é uma estética, que intenção é essa? Que são esses vídeos de mukbang, que são onde a comida alcança uma representação exagerada, e exagerada na sua quantidade. Então, é desesperador a quantidade de comida que se come nesses vídeos, muito particulares, que trabalham com essa reação neurológica que chama resposta sensorial autônoma do meridiano. Que qualquer um que se dispor a assistir esses vídeos, que são vídeos longos, de alguma maneira monótonos, porque eles só mostram o que a gente está vendo, né? Essa coisa do comer, essas pessoas comem e sentem uma sensação, essa reação do tal do meridiano, que é um lugar no nosso cérebro, causa uma sensação de muito relaxamento, ela causa uma sensação fisiológica que, num primeiro momento, você pensa que é de ojeriza, de absurdo, de asco, e que, num segundo momento, quando você se dá por conta, você está completamente envolvido neste acontecimento, que é disparatado, que é caricato e que é de pôr a mão na cabeça, literalmente. Aqui a gente tem um exemplo maluco. Bote, Lívia. A gente não está conseguindo escutar por duas razões. Porque ela fala muito baixo. Ela sussurra. Ela exagera. Tudo que ela tem aí na frente é comestível. Absolutamente tudo é comestível. Ela fala baixinho. E ela tem um super microfone profissional. Aurora, não. E um micro... Aurora, salsicha, presunto? Ela vai. Guga! Entrou aqui, desculpa. Entrou também. Tá vendo o nível da propaganda, né? Que você está falando. Olha, tá vendo? A propaganda, inclusive, traz uma figura conhecida, fala de comida num vídeo de comida. Perfeito. Veja como as redes sociais, a plataforma, os robôs enlouquecem quando você começa a fazer qualquer tipo de pesquisa alimentar, né? O que importa, o que interessa nesse tipo de vídeo e o que realmente causa a resposta do meridiano autônomo é escutar os barulhos, né? A gente pode até tentar replicar, não sei se dá para escutar, eu vou beber água. A ideia de ter o barulho da pessoa deglutindo
Parece que que causa dentro da gente uma sensação bem maluca. Enfim, fora essa caricatice, né? Aqui a gente está exagerando, essa moça exagera, a mesa ela está na altura dos nossos olhos mais do que dela, e ela come durante 20 minutos. Né? O vídeo tem 20 minutos. E a quantidade de seguidores e pessoas que se interessam e comentam sobre o quanto é incrível como ela come, essa coisa que a Lívia está mostrando da minutagem do vídeo, para quem quiser ver, eu só quero ver ela comendo o sapatinho, eu só quero ver ela comendo os olhinhos, eu só quero ver ela comendo alguma coisa. Os meus usuários, os meus viewers, né, os meus visualizadores, eles podem ir direto ao que interessa a cada um. É uma loucura isso. Não basta esse exagero, né, dessa reação, do incentivo a essa reação autônoma. Existe ainda um outro fenômeno que começou no início dos anos 2010, na Coreia, que é o tal do mukbang, que é comer quantidade inenarrável de algumas comidas. Normalmente, quem come são essas sílfides, essas moças mignon, branquinhas, desproporcional entre o tamanho delas e a quantidade de comida que elas comem. A bocada, ela e tem uma turma toda que faz, meninas, moças, olha como as pessoas ficam boquiabertas com a quantidade de comida que ela come. Normalmente são coisas também, por serem coreanas e o paladar ser um outro paladar, são coisas muito apimentadas e muito grandes. Então, fica chocante o quanto é disparatado, o quanto essa pessoa come, o tamanho dela e o jeito e os barulhos guturais que ela faz, porque do mesmo jeito ela tem um escondidinho, talvez não nesse vídeo especificamente, mas o tal de um super microfone profissional e um outro muito perto da garganta, né, do pescoço, para poder escutar a mastigação e a deglutição. Porque, além do volume que essas pessoas comem, o que interessa é escutar elas comendo. Essa sensação também acontece, também é engatilhada, né, ou desengatilhada, numa outra situação, que é a situação da onde a pessoa também come desesperadamente num vídeo, que é o próximo vídeo, só que aí a proporcionalidade, ou seja, o reverso da moeda, enquanto uma magrinha, fininha, branquinha, uma boneca de porcelana come assustadoramente, a gente tem também uma pessoa enorme que tem 572 pounds, que são 260 quilos, e que tem um canal no YouTube onde ela mostra como ela faz para seguir mantendo os seus 572 pounds. Isso é chocante, num primeiro momento. Por outro lado, ele é muito democrático. Esse tipo de vídeo, ele também
mostra, né, aqui a relação um pouco mais equilibrada entre tamanho de sujeito e quantidade de comida. Então, você não se choca tanto, né? Também outro disparate mental que a gente tem, né? De considerar que uma pessoa grande tem que comer muita quantidade de comida. Só que, por outro lado, essa pessoa, este tamanho é hoje em dia considerado um pouco uma democracia, né? de forma, de gente, de interesse. E aqui, no caso da Amberly, a gente vê claramente que a única maneira dela conseguir manter essa dimensão é comendo comida industrializada. Porque não há quantidade de comida saudável que mantenha 260 quilos. É preciso comer muita comida ruim, né? Com muita gordura, com muito sal, com muito açúcar. E isso é um fenômeno que hoje em dia é muito fácil de cumprir, porque você tem o delivery, os produtos industrializados ao alcance da mão. Eu não preciso mais nem ter fogão em casa, né? Eu não preciso descascar, picar, cortar, temperar. Eu posso comer qualquer coisa em qualquer quantidade, simplesmente. Nem é telefone, né? Hoje em dia é no aplicativo. Então, tudo isso decorreu, ou seja, tudo o que eu estou apresentando agora, tudo o que eu estou falando, tem a ver com essa pesquisa que eu fui buscar de entender essa mesa recriada. É uma mesa que se recria com finalidades históricas, educacionais, de tendências de mercado, comportamentais, geracional, de comportamento de determinadas sociedades específicas, né? Quando a gente fala desse mukbang na Coreia, ou desse exagero alimentar muito americano, muito artificial, tudo isso são maneiras de fazer uma mesa de mentira, uma mesa de faz de conta, de usar o utensílio de mesa smartphone para trazer essa realidade que faz parte da nossa vida diariamente, né? Já hoje de manhã alguém já viu o que vai comer no almoço, né? Saindo daqui, daqui a pouco vão comer. Mas nem tudo é tão exagerado, tão ruim, tão chocante, né? Ou tão fora da nossa realidade. Existe também uma criação que são as comidas artificiais, que elas têm a finalidade decorativa, divertida e, inclusive, educacionais, porque a gente sabe que tem no mundo uma quantidade de gente sem acesso à comida, o tal dos desertos alimentares, né? Lugares onde não existe comida fresca, não existe o reconhecimento dos legumes e das verduras. Eu lembro, sempre brinco e sempre fiquei chocada, uns anos atrás, aquele chefe Jamie Oliver, que tinha 3 programas na televisão, 8 restaurantes espalhados pelo mundo. Ele começou a fazer um trabalho educacional nas merendas escolares na Inglaterra. E o que mais me chocou não era o que as crianças comiam ou não comiam, era o quanto elas não reconheciam dos ingredientes e dos alimentos, principalmente frutas e legumes, e verduras. Então, é incrível que, de mentira, hoje em dia, é possível ter comidas para poder explicar o que é cada coisa. Sim, um frango não é
uma bandejinha no supermercado, né? Um frango, ele é um animal. Aqui a gente não tem um animal, mas tem o blueberry, as berries, as laranjas, as batatas. Eu tenho que poder vê-las e conhecê-las em natura para poder fazer a associação entre o que é uma batata e o que é um purê de batata, que é o meu hábito alimentar. Isso foi o que se encontrou nesse estudo do Jamie Oliver, nessa experiência que ele teve. E um outro aspecto que também é legal dessa comida de mentira, e assim eu encerro um pouco essa minha fala, é quando a comida de mentira é usada para ajudar as pessoas a comerem. Porque existe um problema atual muito sério, que é o problema das pessoas com problemas de deglutição. Existem várias doenças, vários estados de saúde que, inclusive, idade, que, né, envelhecimento da população, em que a comida não consegue mais ser mastigada e deglutida na sua forma original. Então, ela passa a ser um alimento industrializado, um pó nutricional, que vira uma pasta, uma papa, um mingau, uma sopa, para que essas pessoas possam se alimentar. Mas isso também traz um problema muito sério, porque comer não é só uma necessidade fisiológica, né? É uma necessidade de vida. Então, se faz através de impressoras 3D, que é uma coisa modernésima, réplica de pratos com os pós-proteicos. Ou seja, então eu consigo formatar um pó de frango em uma coxinha de frango. Eu formato um pó de ervilha em bolinhas de ervilha. Então, quando eu vou comer, né, quando a pessoa com a deficiência, a dificuldade alimentar, olha o prato, ela já se completa na experiência alimentar, porque entra o visual, a referência, o reconhecimento daquele ingrediente ou aquela comida, né, aquele prato, como uma coisa já da vida da pessoa. Então, a problemática da deglutição, ela fica um pouquinho mais suavizada com tecnologia e com falta de comida, com a falsa comida, né? Então, o que eu queria dizer nessa 1 hora e pouquinho que a gente ficou junto e que eu trouxe milhões de ideias, de referências, de exemplos, de compreensões que me saíram ludicamente. Eu não fiz nenhuma pesquisa em nenhum banco de dados, não fui procurar no mundo acadêmico estudiosos e tal. Eu simplesmente quis compartilhar um entendimento divertido, inusitado, com todos vocês que, se estão aqui, gostam e pensam em comida também. Então, é um outro aspecto, uma coisa mais surpreendente. Essa foi a minha intenção, mais divertida, e para tentar fazer um sábado mais feliz. E aproveito aqui, agradeço todos que estão aí do outro lado e eu não consigo ver. Aproveito para dizer que essa minha parceria com a Casa Museu Emma Klabin, além de ter 10 anos quase, ela rende muitos frutos. Como a Cris falou no início, a gente chegou nessa parceria com vários acontecimentos, e o próximo é o lançamento de um novo caderno de receitas da Dona Emma, que vai acontecer agora no sábado que vem, dia 30.
com uma conversa minha com o Paulo, que é o curador, o Paulo Costa, que é um curador da Casa Museu, sobre as 10 receitas mais servidas nos almoços e jantares da casa da Dona Ema Sabin. É muito divertido, vai trazer uns pratos muito inusitados. Eu convido a todos para vir no dia 30, às 11 da manhã, curtir a exposição Faca, Colher e Garfo, uma história, receber o catálogo dessa exposição, o nosso caderninho lindo, maravilhoso, com as top 10 receitas da Casa Museu, e escutar essa conversa e degustar um coquetelzinho conosco. Espero a todos que vocês tenham gostado de toda essa avalanche de informação e de coisas interessantes, eu acho, e compartilho com vocês. E estamos aí, Lívia, vamos discutir, vamos falar um pouquinho. Temos meia horinha. Temos um tempinho ainda. Enfim, te agradecer pela profundidade da exposição. Quando você fala que você não é professora, isso fica muito claro do nível da sua pesquisa, do que você traz para a gente de reflexão, de inquietação. Então, obrigada. Antes de eu passar para as questões, que a gente já tem algumas, eu queria te fazer uma primeira pergunta para aqueles que não vão conseguir, né, por estarem em outras cidades. Se eu pudesse falar um pouco sobre o processo de curadoria das receitas do livro. Semana que vem, né, a gente vai ter esse dia especial, em que a gente vai discutir um pouco mais, mas como a gente sabe que o nosso público também está em outras cidades, em outros estados, e não necessariamente conseguirão, né, apesar da gente ter a transmissão, antes da gente passar para as perguntas, se você puder falar só um pouquinho sobre esse processo de seleção e o que mais te impressionou, claro, a gente abre o debate. O mais divertido sempre já nesses 10 anos de relação com a Casa Museu, a gente sempre para na cozinha, né? É chegar e vai acabar na cozinha, e vai tomar café na cozinha, e a cozinha, e a comida, e a sala, e, enfim, sempre fomos para esse lado, por coincidências, por empatia, por cafezinho. Então, quando saiu, quando eu fui fui ver a exposição, obviamente eu fiquei com para que serve, né? Todos aqueles garfos, facas e talheres de servir, obviamente eles servem para comida. Então, que comida aqueles garfos, facas, colheres e apetrechos serviam? E numa conversa com todos clubiners que a gente se ama, a gente brincou e falou assim, bom, a gente tem que fazer um livrinho, um caderninho de receita para juntar nessa exposição. Quem tem talher, tem prato, quem tem prato, tem comida. Então, o Paulo, que é o curador da exposição e de toda a Casa Museu, falou, vamos selecionar as 10 receitas mais servidas na casa da Dona Ema. E assim fizemos. Fomos nos cadernos de jantares, porque a Dona Ema, como uma anfitriã de altíssimo gabarito, anotava num caderno quem eram os convidados, o que era servido, que louça era usada, que vinho era oferecido, para que, numa segunda oportunidade, nunca se repetisse prato e jogos de mesa, né? E bebida, todo mundo gosta que repita. Não é nada tão ruim. E comida também não, mas é uma questão de educação formal, não repetir roupa e não repetir prato. Então, essa foi a ideia. Então, a gente fez um Excel e listou todas as receitas, todos os pratos que foram servidos, e saíram 10 pratos incríveis. E aí, obviamente, a gente quis trazer essas receitas para a execução doméstica. E aí eu tenho um grande amigo que é chefe de cozinha, e ele decupou essas 10 receitas, esses 10 pratos, em receitas
executáveis em casa por pessoas sem qualificação profissional. Então, são 10 receitas, na realidade são 11, porque a gente aplicou um golpe, muito divertidas e muito inusitadas para se fazer em casa. Essa foi a ideia e isso que fizemos. Perfeito, Ianca. Obrigada. Eu já estou assim ansiosa para a minha versão, para aplicar todas, porque como uma boa leiga, começar com Ema Cabral. Ai, sim, você vai ver. É fácil e delicioso. Ansiosa. Então, ó, vamos lá. Reforço o convite, sábado que vem às 11, na Casa Museu, em presente. Sim, exato, 11 da manhã, sabadão. Sabadão. Então, vou à pergunta da Isabela Rahal. Ianca, como você vê o food styling, produção culinária, onde, principalmente na publicidade, a comida deve estar impecável e com fartura, e muitas vezes quase plastificada? Bom, eu tenho uma grande amiga, em que ela e a mãe dela, junto com um fotógrafo chamado Gladstone Campos, são especialistas em fotografar comida. O food style é uma tendência total, inclusive numa outra, na conversa com o Renato Zanini Ribeiro, aqui na palestra, houve uma pergunta do que é o movimento mesa aposta, que era uma coisa de mesa, e eu fui ver, é um food styling. Na realidade, é um table styling, né? É uma estilização de uma mesa com a intenção de que o dia a dia seja sempre caprichoso, né? Caprichado. Que você leve para o seu dia a dia uma mesa linda, uma mesa caprichada. Então, na publicidade, hoje em dia não, toda a vida, a comida sempre foi artificializada, pelo simples fato de que precisava isso. Eu não posso, se eu for fotografar uma feijoada real, ela é asquerosa. A foto vai ficar horrorosa. Então, eu tenho que estilizar essa feijoada. Uma sopa de legumes. Então, eu estou vendendo caldo quinoa, que não vendo jamais, mas eu preciso ter uma sopa brilhante, com os pedaços lindos, porque eu estou vendendo a natureza no cubinho. Então, obviamente, a artificialidade é inerente, mas o nosso filtro não repara nisso. Você saliva, mesmo sabendo que é de plástico, mesmo vendo o exagero e mesmo sabendo que é de mentira, né? Que é feito para ser fotografado. Mas, quando eu vou no supermercado, eu vou comprar o cubinho, porque eu lembrei daquela sopa brilhosa que eu vi num anúncio, numa propaganda, em algum lugar. Acho que é mais ou menos por aí, né? Perfeito, Ianca. Acho que tem muito a ver também, já vou puxar a pergunta do Sandro. Sandro, que bom Sandro! te ver aqui. Sempre acompanha a nossa programação. Parabéns pela palestra, Ianca. Pergunto, a mesa recriada, para além dos interesses de monetização, pode ser considerada uma espécie de comensalidade cibernética? Uma tentativa de criar uma mesa simbólica, perdida, que nos une em torno de um signo tão poderoso quanto a comida, seja pelo exagero, pela falta, pela busca da ancestralidade, comida como cultura, o mal-estar da contemporaneidade que, paradoxalmente, nos empurra para uma reflexão sobre o ato de comer e a nossa relação com os alimentos e as pessoas? Essa comensalidade, Sandro, eu não sei se a gente se deu conta, mas o universo das plataformas virtuais, né, dos aplicativos, do mundo virtual da internet, ele é muito individualizante. Então, a comensalidade como a atividade conjunta
de pessoas, eu sinceramente acho que ela fica muito a dever. Principalmente porque eu acho que esse é um fenômeno dos jovens, né? Exagerando aqui, quando a gente fala do simples fato de sentar à mesa com o celular. A comensalidade já baixou um andarzinho, né? O ato do junto. Então, eu não acho que toda essa representatividade na internet tenha, numa primeira largada, intenções de comensalidade. Eu acho que ela é exclusivamente, mais que tudo, uma monetarização dos comportamentos, sim. Porque é fonte de renda, é instrumento de trabalho atual. São 9 bilhões de pessoas. Então, tudo isso está neste lugar virtual. Então, a comensalidade ela está muito por fora, eu acho, do meu ponto de vista. Ianca, vou fazer a minha pergunta aqui. À medida que eu te escutava, eu fiquei pensando muito sobre a questão que a gente vê na internet como uma expressão de si através daquilo que a gente come. Eu acho que isso o Instagram potencializa, né? E aí eu fiquei pensando e queria muito escutar, por exemplo, as pessoas, essa prática dos bons hábitos, né? Ninguém posta comendo no McDonald's, mas a maioria das pessoas postam comendo em bons restaurantes. O que isso diz sobre os marcadores de classe? Assim, você vê uma certa distinção de classe entre essa expressão de si naquilo que se come? Como que você vê esse processo? O que me surpreendeu, por exemplo, muito nesse fenômeno da mesa posta, que é um fenômeno de classe média-baixa. Isso foi muito surpreendente positivamente. Ou seja, as pessoas estão, as famílias, as mães de família, que foi o que eu mais encontrei, elas estão querendo trazer o hábito da comida, né, do sentar à mesa, com uma certa qualidade de etiqueta. Então, quando a gente fala, quando essa sua pergunta, Lívia, de que as pessoas só compartilham a comida extraordinária, não a ordinária, muda um pouco, não é tanto assim. É que os nossos olhos, os nossos interesses vão neste universo do que a gente chama dos foods, que eu não tratei disso hoje, que é também um outro mundo. E neste universo dos foods, tem foods em várias categorias monetárias, financeiras. Então, tem o food, que é o cara que come em todos os restaurantes estrelados do mundo. E tem o food de boteco. O cara que come é o especialista em coxinha. Então, ninguém posta, quer dizer, não é mentira, as pessoas postam, sim, a sua comida cotidiana. Você compartilha, olha o que eu fiz hoje, mamãe, e mostra o arrozinho que você fez, que tua mãe fez a vida inteira. Isso não chega a ser um influencer. Você não influencia fazendo um arrozinho branco e mostrando para a mamãe. Você influencia tendo mais presença, tendo mais adesão. E aí a classe social vai automaticamente excluir um ou outro. Mas saiba, existe influencer, existe food, desde o Crato até Nova York Empire State Building. Ou seja, tem todas as categorias, tem para todos os gostos, porque a internet é livre e é semi-grátis. Nossa, perfeito, Ianca. Acho que, enfim, deu para demonstrar como esse fenômeno não é exclusivo, obviamente, né, de classe, as formas de representar que se modificam, né? Aí toda a estrutura de produção, enfim, imagino que... Sim, mas
A gente sabe quem são... Gente, o Whindersson Nunes começou a fazer videozinhos no interior do Piauí, tirando sarro da mãe dele dentro de casa. Numa casa de roça. Hoje em dia ele tem avião próprio. Então, também, em todas as classes, estamos falando de um fenômeno de cômico, de uma conversa universal. Mas para dizer que existe isso em todas as classes sociais, em todos os estratos econômicos. Perfeito. Respondidíssimo. Eu vou pegar a carona aqui no comentário da Isabela Calia, que eu acho que ela trouxe uma questão que a gente já conversou um pouco, né, Ianca? E ela diz assim, Ianca, adorei. A devoradora de cores e texturas, para mim, entraria na categoria do fetichismo erótico e sexual. Não vejo como ato alimentar, mas apropriação, introjeição simbólica que, em última instância, é comer. Queria que você pudesse, enfim, se puder comentar um pouco dessa relação entre o erótico, a comida, como você enxerga um pouco essas representações que a gente vê que tem muita visibilidade, né? Sim, a gente sabe que o ato de comer é um ato sensual, né? Sensorial, porque ele envolve vários sentidos. Inclusive o sentido, né? Não foi à toa que eu tive um lapso de fala, né? Quando eu falei da mesa social, da mesa sexual. Óbvio que o ato alimentar, essa coisa, cada estética, cada cultura tem a sua estética alimentar associada super ao universo sexual. Então, obviamente, a loura, a honey bee, que come tudo, né? Ela come tudo. Ela come sapato, ela come escova de cabelo, ela come garrafa PET, né? Garrafa de refrigerante. Então, tudo isso, ela está dizendo assim, eu engulo, né? Eu devoro tudo. E as caras e bocas que ela faz, ou que pessoas que fazem esse tipo de vídeo fazem, é muito sexy, bocas e tudo mais. A própria foto que a gente escolheu, ela abocanhando uma garrafa, não tem nada mais fálico do que um boquete numa garrafa, né, minha gente? Por favor. A comida realmente ali é o de menos. O que me interessou nesse tipo de fenômeno foi a reação que isso causa no usuário. E essa reação dá tanto ibope, né? Dá tanta chamada, ou adesão, ou interação, ou o que quer que seja. Lívia, a gente viu os números, são milhões, 2 milhões de visualizações. Isso deve alcançar a alma das pessoas, né? Seu instinto mais profundo, né? Esse ASMR, né? Essa reação sensorial autônoma, obviamente, ela é primitiva. E como primitiva, ela está relacionada ao ato alimentar e ao ato sexual, que são as únicas garantias de perpetuação da espécie que a gente tem, né, gente? A gente come para viver e a gente vive para procriar. Tudo basta. Perfeito. O resto é invenção. A Cris até comentou aqui, né, na hora que ela come aquele olho, tem um ritual muito antropofágico, né? Enfim, e essa comida histórica que você mostra mexe com esses símbolos muito arcaicos, né, do humano que estão para além da comida, mas os quais a comida também incorpora. Então é impressionante esse trabalho, enfim. Saber que existe isso é o que mais me impressiona. E eu acho genial, porque é a democracia no seu a sua maior reação, né? Não, e é muito interessante como você mostra, né, que o próprio marketing incorporando esses símbolos que são absolutamente arcaicos, né, e só repaginando a forma de representar eles.
do idílico, enfim, do homem com a faca, né? Da ideia daquela coisa da caverna. Então... Sim, é o macho que provê, né? Então, naquele lugar inóspito, no meio da floresta, que é nada, não se preocupe, eu vou fazer um bife Wellington. Não é eu vou matar uma rã e a gente vai comer no espeto. Perfeito. É muito elaborado. E, no final das contas, tudo isso está usando o suporte atual, que é a internet. Mas isso não quer dizer que é um fenômeno atual. A gente sempre tem... O próprio fato de falar de receitas ou comida clássica, né? A gente ainda faz 1000 folhas, a gente ainda assa como o Escoffier mandou assar, entendeu? A gente ainda obedece a Dona Benta, que tem 80 anos. Então, a cozinha histórica, ela é desde 2000 anos atrás até a década passada. Bianca, acho que para encerrar, queria te fazer uma pergunta, um pouco, né, você traz essa pesquisa super contemporânea. O que a pandemia modificou? O que você vê que a pandemia modificou em termos de hábitos alimentares? Você falou muito dessa coisa do iFood, do aplicativo, mas ao mesmo tempo tem um movimento forte de pessoas que começaram a fazer pão, enfim. Como que você está vendo esse pós-pandemia, nem tão pós, em termos de hábitos? A gente viu tudo isso que você acabou de falar acontecer, né? A gente viu que como eu não circulava, né? As minhas refeições passaram a ser 100% indoor, né? Domésticas. Muitas casas, muitas famílias, muitas pessoas não têm infraestrutura para produzir o seu próprio alimento dentro de casa, seja a infraestrutura física, seja, né, de capacidade prática, não é todo mundo que sabe fazer comida, e o tempo que gasta. Então, hoje em dia, a gente sabe quantas pessoas têm alguém que cozinhe para si, né? Não é mais assim. Então, a pandemia criou esse momento de rever os hábitos alimentares que a gente viu, criou esse momento de aumentar o consumo de comida industrializada, sim, infelizmente, e também criou a oportunidade das pessoas se relacionarem com a comida agora de modo direto, que é essa do fazer pão. O fazer pão dá um sentido primitivíssimo, né? Porque a gente começou a fazer pão ali já como dizia a nossa querida Cíntia Gama, no delta do Eufrates, como é que é? Do Tigre e do Eufrates ali, né? Tipo, já faz tempo no que a gente plantou, colheu, moeu e assou, muitos mil anos atrás. Então, eu acho que, mais que tudo, a pandemia engordou as pessoas, aumentou o hábito da comida industrializada, aumentou a quantidade de ingestão de bebida alcoólica e também desabrochou nas pessoas vontade de voltar às suas raízes. Não é voltar, é exercitar uma prática que está geneticamente já informada em todos nós, que é eu preciso garantir o meu alimento, ainda mais num estado de exceção, né? A pandemia é um estado extraordinário, que me deixa à mercê do desconhecido. Eu tenho que, pelo menos, sobreviver. Esse eu acho que, inconscientemente, a gente passou por tudo isso. Nossa, perfeito, Bianca. Obrigada pela resposta. Me vi em todos esses quadros. Engordou, bebeu um pouquinho a mais, enfim. Todo mundo. Perfeita análise, realmente. Ou vice-versa, né? A pessoa resolveu virar monge,
se introspectar. Né? Quem sabe ainda chegou lá. Foi uma oportunidade de mudança. Com certeza. Qualquer mudança sempre, né? Como diz o Zé Simão, quem fica parado é poste. A gente tem que seguir se mexendo. Perfeito. Eu vou encerrar, então, com a pergunta da Heloísa. E ela pergunta assim, Anca, gostaria de saber algo sobre a biblioteca gastronômica da Dona Ema. Quantas publicações ela possuía, enfim, se você puder fazer algum comentário com relação a essa biblioteca e referência. Então, a gente viu no acervo da Casa Museu, além dos cadernos de jantares, onde simplesmente se listava quem veio, o que se serviu, que louça usou em determinada data e ocasião. Como boa moça de família, a Dona Ema também tinha os seus cadernos de receita, como todas nós devemos ter na vida, que veio da nossa mãe, que veio da nossa avó, que era recomendado ter como boa moça casadoira, né? Todo mundo tinha que ter o seu caderno de receita. E era um caderno manuscrito. Fazia parte das atividades da boa moça, né? Educacionais, inclusive, ter o seu caderno de receita, compartilhar, pegar receitas clássicas. Tanto é assim que, além dos cadernos manuscritos da Dona Ema, a gente tem pessoas que mandaram receitas para ela. Toma aqui a receita daquele pão de ló que você comeu aqui em casa. E temos também uma quantidade de revistas alemãs, mais que tudo, né? Com receitas, com hábitos de cozinha, com recomendações de etiqueta, mais uma biblioteca gastronômica mesmo, como eu tenho, a Isabela tem, ou quem realmente estuda o Sandro deve ter também, porque o Sandro tem qualquer livro que a gente pergunta, ele já tem. Provavelmente a gente tem mais livros de receitas do que a Dona Ema tinha, principalmente porque ela tinha empregada. Né? Bom, a gente vai continuar esse papo também na semana que vem, no dia 30, sábado, né, Ianca? Então... Isso, às 11 da manhã. Às 11 da manhã. Tem uma pequena conversa, todo mundo vem ver a exposição, que está belíssima. Tem uma pesquisa de imagens cinematográficas da mesa de talheres que o Paulo fez, que é um barato, dá quase para levar um banquinho e ficar lá sentada olhando. E a conversa, e um coquetel gostoso, e o dia vai estar lindo, e os jardins vão ser incríveis. O jardim é incrível, e passear pelo jardim vai ser incrível. E eu convido, sim, a todos que puderem. Eu vejo aqui que tem 62 comentários, a Lívia vai me passar todos os comentários. Pode passar meu e-mail para quem quiser falar comigo. Sou super participativa, adoro contar história e participar da vida dos outros. Pode me chamar. Ianca, eu agradeço essa oportunidade genial de ficar aqui 1h30 falando. O privilégio é nosso de ter a chance de te escutar. A Cláudia comentou, a Cláudia César falou, nossa, parabéns, Ianca, superou absolutamente todas as minhas expectativas, acho que deixo as palavras dela, todo mundo comentando aqui também. Bom, teremos Ianca semana que vem, vocês já sabem, sábado às 11, Paulo Costa junto, vai ser um sábado delicioso, venham. Então, hoje a gente encerra a programação de cursos e palestras combinada, mas a gente segue com a exposição aberta e o nosso evento. Então, agradecer vocês, agradecer, Ianca, pela parceria e por essa pesquisa, a gente está tendo a chance de discutir com você. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Um ótimo sábado. Beijo a todos, bom sábado. Obrigada por terem ficado até aqui. Tchau, tchau, gente.